Oi, gente, olha quem tá aqui comigo, a Cat, essa gatinha muito fofa que eu estou apaixonada por essa fofura. E ela gosta muito de ficar com a gente, assim, ela gosta de ficar muito, gosta muito de colo. Bom, gente, eu vou falar um pouco como foi pra gente tirar o nosso visto americano. Primeiro você tem que ter aí o seu passaporte, né? Como que faz o seu passaporte? A gente vai, agende numa polícia federal aí mais próxima de sua residência. Geralmente eles vão te mandar para a mais próxima, que é de plástico, né? Mas pode acontecer de mandar para uma outra que não seja aí, se você mora no mesmo bairro, geralmente acaba mandando, né? E para outro lugar, porque uma amiga tinha uma polícia lá federal mais próximo da residência e ela mandou aqui pro meu bairro, que aqui no meu bairro tem polícia federal. E mandou ela vir pra cá. E aí, na época, acho que a gente pagou uns cento e pouco, você agenda também pelo site lá, e aí eles marcam lá o dia de você ir pra tirar o passaporte. E você paga uma taxa, acho que na época a gente pagou uns cento e pouco, não me lembro muito, mas você paga uma taxa. E aí depois com o seu passaporte em mão você dá a entrada no seu visto. E aí você entra lá no site lá do consulado americano também. Aí lá tem um formulário imenso, um monte de pergunta, né? Pergunta tudo, gente. Pergunta se você tá afim de ir pra trabalhar lá, se você conhece alguém. Pergunta se você tá com intenção de ficar lá. Pergunta se você tá com intenção de traficar humanos, drogas, um monte de coisa que pergunta, sabe? É óbvio que a pessoa não vai falar, né? Mas eles perguntam. E assim, pergunta se você trabalha, o que você faz, quanto tempo, tal, se é casado, se é solteiro, o que você quer fazer lá e tal. Muita coisa, é um questionário assim mesmo. E o questionário, o questionário é em inglês. E também em dólar que você paga. O nosso, na época, em real, deu acho que pros três uns 1.600, 1.700 reais, que foi no final deste ano, que foi dezembro, que a gente foi lá para Brasília, né? E os lugares que tem, eu acho que Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Ai, não me lembro o outro onde que tem pra você tirar. Pra gente aqui de Curitiba seria mais perto a gente ir pra São Paulo. Até então seria até muito mais barato, porque a gente tem casa lá. Mas a gente achou que São Paulo ia ser mais tumultuado e sei lá. Aí a gente decidiu ir pra Brasília. O meu marido já conhecia Brasília e eu e a Cori, a gente ainda não conhecia Brasília. Então, assim, a gente optou ir para Brasília. Assim, a gente conhecia Brasília. E foi maravilhoso, porque Brasília é uma cidade linda. E para você agendar, né, o questionário é em inglês. Mas, assim, se você entende um pouquinho, você consegue preencher o formulário numa boa, né? Se você tem uma noção, assim, você consegue. Sem ter que pedir ajuda, porque você sabe que hoje em dia tem empresas que faz isso por você, né? Se você preenche todo, você paga lá e faz todo esse processo. Mas se você não quiser pagar essa empresa, que é mais um dinheiro que você vai gastar, você pode fazer direto, assim como a gente fez. Só que tem que ter muita atenção na hora que vocês vão responder o questionário. No questionário, quando meu marido respondeu na minha parte, lá ele colocou: você está trabalhando? Eu respondi que não, né? Respondi que atualmente eu estava em casa. E só que aí depois, mais na frente, aí teve uma pergunta lá: quem vai pagar a sua viagem? E aí o meu marido ia responder lá que era eu que ia pagar a minha viagem. E eu: amor, não faz isso.
Porque assim, gente, por mais que não importa, eles não querem, talvez eles não querem saber se eu já tenho uma economia guardada. Não é bom arriscar, né? E aí o meu marido pegou e falou que era ele que ia pagar a viagem, né? E porque às vezes eles podem interpretar de uma forma diferente, né? Pô, a pessoa não tá trabalhando, com o que vai viajar? Ele, sei lá, não importa, talvez, não importa se você já tem uma economia, já tem, sabe? Mas aí eu peguei e falei pra ele, não, fala que é você que vai pagar a viagem, né? E então assim, o questionário a gente tem que tomar muito cuidado quando você vai, né, quando você vai preencher essas coisinhas assim, porque é esses detalhes que eles, né? Porque quando você vai para a entrevista, eles já têm toda a sua ficha, então eles já sabem tudo de você lá no questionário que eles perguntam. Então eles já esse dia, cada entrevistado, então eles já olham, dão uma olhada na ficha. E aí teve pessoas que me perguntaram, mas lá como que é a entrevista em inglês ou português? Gente, não tem nem porquê deles fazerem a entrevista lá no consulado em inglês, porque eles estão no nosso país, estão no país português, que fala português. Então, todos os funcionários de lá, os que não são daqui, os que são de lá dos Estados Unidos, que vêm para cá, eles são, assim, obrigados a falar português. Tem uns lá que falam português muito bem, e já tem os outros que você vê que já tem, assim, um sotaque. Então, eles são obrigados a falar português, né? Mesmo que eles falem, assim, o português mal, mas que dá pra você entender. E aí, eu já vi vídeo que pessoas falaram que que o entrevistador perguntou se queriam que a entrevista fosse em inglês ou português. Mas se eu fosse aí você, eu não me arriscaria em responder se isso acontecer com você, né, de responder em inglês, a não ser que você fale inglês muito bem, né, porque lá, gente, na hora da entrevista coisinhas assim, muitos detalhes, porque são coisas assim que você tem que tomar muito cuidado quando você vai responder, né? E você já vai bem, assim, nesse dia você fica bem nervosa para responder. Ai, será que eles vão me dar o visto? Será que vão negar? Né? Então, então a gente fica, então assim, menos coisa você excluir assim para dificultar, melhor ainda, sabe? E eu sei que assim, e quando você for agendar, tenta agendar, tipo assim, o visto, né, para você tirar o visto no horário, e a biometria, assim, um intervalo grande. Apesar que é próximo lá de Brasília, o consulado e aonde se faz a biometria, eles são lugares próximos, mas mesmo assim é bom você colocar aí um tempo bom, porque acho que a gente fez 9 horas na biometria e depois eu acho que a gente foi fazer a entrevista, eu acho que 11 horas. E, então é bom ter assim. E lá no consulado, e lá na biometria, tenta assim, gente, levar muita coisa. Por exemplo, tinha gente que tinha 2 celulares, tinha notebook, você não entra. Você até que ainda entra com o celular, mas quando você tem mais de um aparelho assim, eles tiram. A gente entrou com o aparelho? Não, eu não sei se a gente entrou com o aparelho. Nossa, nem lembro mais. Mas assim, evita de levar muita coisa, porque aí depois você vai ter que voltar, achar um armário. Eu nem sei se lá tinha armário pra guardar. Ah, não, só quando você vai com muita coisa. Tipo, o rapaz lá, por exemplo, foi com 2 celulares, foi com notebook. E aí ele teve que sair pra ir guardar, porque ele não pôde entrar com essas coisas. E lá foi super rápido também. E uma coisa que eu percebi, gente, assim, a gente já levou nossas fotos, já levou tudo. E a gente pegou toda a documentação, assim, a gente pegou um monte de coisa, mesmo que não tava pedindo, a gente colocou tudo na pasta. Mas lá não vai entregar aquele monte de documento que eles não pediram. Entrega só o que eles pedem lá e pronto. Os outros que você levaram pra garantia, deixa com você, sabe? Deixa com você,
E se aí, esse caso pedir, você dá, mas não vai jogar todo aquele monte de documento lá neles, não, tá? Não vai fazer isso. E aí, uma coisa que eu percebi lá na biometria, a gente já levou as nossas fotos. E pessoas aí que tá assistindo, gente, se você tem bebê, não leve a foto do bebê, porque lá Ah, não, gente, perdoe. É assim, a gente não levou foto, tá? A gente não levou foto. E lá, aí a gente, lá na biometria, a gente foi pra foto, crianças maiorzinhas também, mas quando é bebê, eles exigem que você já leve a foto. Então eu vi um casal, o casal teve que sair porque tinha que tirar a foto do bebê, porque eles pedem, sabe? Eles não aceitam, eles querem que o bebê, que já leve a foto do bebê, pelo menos aconteceu isso. Então, e aí a gente foi lá pro consulado, né? E lá também é a mesma coisa, a gente evita de levar muita coisa. Eles têm lá um armário para você guardar as coisas, mas tenta evita, leva o mínimo de coisas possível, só mais o que sabe que tá pedindo, leva notebook, câmeras, também não leva. E a gente entrou, tudo fez, e a gente ficou esperando a hora da nossa entrevista. E assim, ao mesmo tempo que a gente tava assim, com nervosismo, e ao mesmo tempo tava super calma. Eu, por exemplo, eu tava muito calma. O meu marido, eu acho que tava mais assim, acho que tava um pouquinho mais nervoso. E aí na hora, eu sei que lá no hotel, e a gente pegou na nossa pousada que a gente tava, e a gente, antes de sair, a gente fez uma oração, a gente pediu para Deus, né, pro Senhor, para abençoar o entrevistador lá que ia nos entrevistar, para Deus colocar unção e colocar unção nas perguntas, nas nossas respostas. Porque assim, gente, tudo na nossa vida é direção de Deus, né? A gente tem que pedir, a gente tem que pedir direção de Deus, e a gente sempre faz isso nas nossas vidas, sabe? E aí a gente orou e pediu para Deus abençoar. Lá a gente foi esperar, aí o nosso entrevistador chamou a gente, era a nossa senha, a gente foi. O nosso entrevistador era um cara muito simpático, e ele, assim, ele fez poucas perguntas, não fez muitas perguntas. Perguntou se, aí foi, perguntou pra gente se a gente já tinha viajado. E aí o meu marido falou, assim, viajado pra fora, meu marido falou que só ele que já tinha ido pra Alemanha. E aí ele ficou procurando o visto do meu marido, a gente entregou os nossos passaportes. E aí ele ficou procurando o visto no passaporte do meu marido. Só que o meu marido já tinha levado, porque o meu marido foi a trabalho. Então meu marido tem o visto o passaporte de trabalho pra Alemanha. E aí ele ficou procurando, aí meu marido falou assim, não, mas o meu visto tá aqui no outro passaporte, no meu de trabalho, você quer? E aí ele balançou com a cabeça que sim, e aí meu marido pegou e entregou o passaporte, ele olhou e tal. Aí ele perguntou se a gente conhecia alguém lá, isso que foi a pergunta. Perguntou se a gente conhecia alguém lá, perguntou o que a gente ia fazer, a gente falou que ia pra Disney. Perguntou o que a gente ia fazer lá, a gente falou que ia pra Disney. E aí perguntou pro meu marido onde que ele trabalhava, meu marido falou. Aí ele foi e perguntou qual a faculdade que meu marido tinha feito. E o que mais que ele perguntou? Aí pra mim perguntou o que eu fazia. E aí pra Cori, perguntou pra Cori se ela estudava em escola pública ou particular. Cori respondeu. E depois ele perguntou pra Cori assim, falou assim, eles são os seus pais? E aí a Cori meio que fez assim, mas é lógico que são meus pais. Sim. E aí o entrevistador achou engraçado, acho que ele achou engraçado a forma que a Cori respondeu, olhou assim, meio
Acho que ela ficou assim, sabe? A forma que ela respondeu meio... Mas é óbvio que eles são meus pais, né? E aí ele deu aquele sorriso e... E aí depois aí ele foi e falou assim, visto aprovado. Boa viagem para vocês. Gente, foi muito bom aquele momento assim. E assim, eu achei que ele ia perguntar muito mais coisas, eu achei que, sabe, foi tão mágico, realmente, assim. Eu tenho certeza, assim, que ali foi coisas de Deus, sabe? Deus, gente, Deus é maravilhoso, Deus é tudo nas nossas vidas, gente. Então, por isso, nunca deixe de agradecer a Deus quando você acorda, quando você retorna para sua casa, quando você sai, quando você entra no seu carro, ore. Aqui é assim, gente, se a gente entrar 10 vezes no dia no carro, a gente ora. Pede para o Senhor levar em paz, para voltar. Então, assim, ali, com certeza, Deus estava ali. Deus estava ali naquele entrevistador. Porque tinha uma outra entrevistadora lá, gente, que não deixava a mulher respirar. Ai, você vai para os Estados... Quem que vai pagar sua viagem? Você trabalha em quê? Você vai ficar quando? Quanto tempo você vai ficar? E se você é casado, seu marido faz o quê? Você faz o quê? O seu filho? Você tem quantos filhos? A entrevistadora não deixava a mulher respirar e a mulher ficava... Aí teve uma hora que a mulher se perdeu e aí a entrevistadora... Calma, vamos começar do começo? Gente, isso já te detona, né? Então, assim... E aí aconteceu um outro episódio também Aconteceu um outro episódio da pessoa, de uma família também que queria ir pra Disney, assim como nós. O pai, a filha e a mãe, a filha de 15 anos, não, de 14 anos, provavelmente queria o visto para ir para aniversário de 15 anos, para ganhar a viagem de 15 anos. E o casal, gente, lá com a filha, o visto foi negado. E eles vieram de uma outra cidade. E assim, quando o visto é negado, você perde tudo, né? Perde o que você pagou. E aí depois você tem 6 meses para você tentar de novo. Eu acho que é 6 meses que eles falaram, para voltar e tentar de novo. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente ficou muito feliz e a gente ficou triste por essa família, né? Então, infelizmente, assim, quando você vai tirar o seu visto, né, muito depende do entrevistador que você pega, se o entrevistador tá de bom humor, se foi com a sua cara, se não foi. Então, depende de tudo isso. Mas, vai com fé, coloque Deus na frente, que tudo dá certo. Amém? Então, gente, é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo.